Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Romulo Souza e este é mais um vídeo que eu trago aqui no meu canal chamado Apocalipse para Leigos, aonde toda semana, como sempre deixo claro aqui de início dos meus vídeos, eu trago um estudo referente às profecias escritas do livro das Revelações, né? Tudo isso debaixo de uma ótica, de uma vertente pré-milenista. Sempre lembrando que existem várias vertentes escatológicas, pontos de vista, linhas de pensamentos acerca do estudo do Apocalipse. E eu me foquei em uma para poder trazer um estudo toda semana aqui para o meu canal. Também lembrando que o meu canal não é um canal gospel, não é um canal religioso e tudo mais. Eu falo de várias coisas aqui no meu canal, mas todo sábado eu tenho separado para poder trazer um estudo acerca desse tema, porque como cristão eu reconheço que Jesus está voltando. E é necessário que a igreja tenha um conhecimento acerca do que vai acontecer nos últimos dias antes do retorno do nosso Senhor. Então, antes de entrarmos no assunto de hoje, eu peço para você se inscreva nesse canal, aperte o sino de notificações, né? Compartilhe esse vídeo caso você goste, deixe o seu comentário, ajudar com o engajamento desse canal, desse estudo, que toda semana eu tenho trazido aqui, né? Eu não tenho, como eu falei, eu não trago com o intuito de ter várias visualizações. Eu trago mais com o intuito de trazer um conhecimento para o povo de Deus. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, não é? Semana passada eu falei acerca das duas testemunhas, né? De quem elas seriam, como seria seu ministério. Era para eu trazer esse estudo hoje, mas eu acabei fazendo esse estudo semana passada porque eu quis aproveitar que naquela semana, naquela novela Apocalipse, as duas testemunhas morreram e eu quis aproveitar esse hype, então eu já falei disso logo da semana passada. Né? Uma vez uma pessoa até me questionou muito, porque no final do vídeo eu falei sobre o fato das duas testemunhas serem Elias e Enoque e não Elias e Moisés. Não é? O cara até virou para mim e falou, pô cara, lê a Bíblia, essas coisas assim, você vai ver e falar, meu amigo, e Elias e Moisés estão aonde? No Alcorão? Expliquei até para ele que literalmente a Bíblia não fala quem serão as duas testemunhas. Não fala, literalmente não fala. Mas no entanto existe, como eu falei, existe várias vertentes acerca do estudo do Apocalipse, né? E eu sou debaixo de uma que fala que uma das duas testemunhas seria Elias, por causa de uma promessa que Deus fez, né? Nos últimos dias enviarei Elias para que converta o coração dos pais aos filhos, os filhos para os seus pais, para não destruir a terra, para não destruir a terra por destruição ou maldição, dependendo da tradução bíblica. Agora, acerca de ser Enoque, a outra testemunha, ser Enoque, Moisés, tudo que temos é apenas é, é, suposições, estudos. E muitos pensam que Moisés seria o companheiro de Elias nessa, por ele também ser um profeta de grande poder e por causa da visão, do encontro que ele teve com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Mas o próprio Cristo fala para os discípulos que ele, com aquele encontro com Elias e Moisés, não se passaria-se apenas de uma visão. E nós sabemos que visões, muitas vezes, são coisas que Deus dá para trazer uma revelação, algo de especial. Vamos lembrar que João, ele viu 4 seres viventes com formatos de leão, boi, homem, águia, mas não quer dizer que aqueles seres sejam assim, mas sim que ele pegou elementos do nosso mundo para explicar o que estava vendo do céu. E no caso de Elias e Enoque, não é? Elias e Moisés, Jesus falou para os discípulos, a ninguém contastes a visão. Então ali era uma espécie de visão que os discípulos estavam tendo ao ver Jesus conversando com Elias e Moisés. Mas qual seria o intuito dessa visão? Bem, o intuito poderia ser perfeitamente uma passagem de bastão, digamos assim. Sabe quando chega o novo presidente vai assumir o poder aqui no Brasil, né? Lembra-se lá das últimas eleições, que o Bolsonaro ganhou. No dia da posse, Temer tirou a faixa presidencial e passou para
para o atual presidente, para o Bolsonaro, a faixa é apenas um símbolo do poder executivo, né? Uma passagem de bastão dizendo, ó, aqui termina o meu governo, que começa o seu. Então o monte da transfiguração seria praticamente isso, entendeu? Uma passagem de bastão do Antigo Testamento, da lei representada pela lei e os profetas, né? Moisés representando a lei e Elias os profetas, uma passagem de bastão para o Novo Testamento, representado agora pela graça através de Cristo Jesus. Existem várias explicações acerca do Monte da Transfiguração. No entanto, eu prefiro acreditar que o companheiro de Elias, sendo Elias a primeira testemunha, seria Enoque, por causa do mistério de seu arrebatamento do passado, já que tudo que Deus faz tem um propósito. Porque justamente Elias e Enoque seriam arrebatados do Antigo Testamento, sendo que muitos outros profetas morreram. Até Moisés morreu. Né? Ah, mas acontece que ninguém sabe se Moisés morreu. A Bíblia fala que ele morreu. Né? Viveu há 120 anos e morreu e seu corpo não foi encontrado porque Deus o sepultou. Né? Ah, mas isso pode indicar que... Não, falou claro que ele morreu. Se Deus quisesse deixar em aberto se ele morreu ou não, ele diria algo do passado tipo, e Moisés subiu um monte com Josué, e só Josué desceu, e nunca mais se ouviu falar de Moisés, nunca mais se viu aquele homem. Aí poderia pensar em várias coisas, se foi arrebatado, ou não. Mas ali Moisés morreu. E o interessante de Elias e Enoque, que são dois profetas, que foram arrebatados, e em seus dias eram dias de grande tribulação. Vamos lembrar que Jesus comparou os últimos dias com os dias de Noé, onde comiam, bebiam, casavam e davam-se casamentos. E Enoque viveu do último período, do final do período dos antediluvianos, antes do dilúvio. E Elias viveu em um período de perseguição aos profetas de Deus por causa da idolatria, Baal. Então, são perfeitas testemunhas, perfeitos para os últimos dias, já que nesses últimos dias haveria uma grande perseguição àqueles que exaltam o nome de Deus. Bem, eu quis deixar isso bem claro, porque no final do vídeo de lá que eu mencionei essa questão de Elias e Enoque, e teve pessoas que me perguntam acerca disso, né? Lembrando-se sempre, claro, existem várias vertentes escatológicas sobre o estudo do Apocalipse. Então, se você não concorda comigo, beleza, cara. Pelo menos você ouviu um ponto de vista diferente. E às vezes um bom disso é que mesmo que você não concorde com o outro ponto de vista, você pode tirar bases para sustentar o seu. Então, sem mais delongas, vamos entrar em matéria nova hoje, né? Quero fazer um vídeo rápido, que é sobre a sétima trombeta, né? Que está lá em Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 15, que diz assim, só um minutinho. Eu sempre deixo claro que meus vídeos não são editados, não é? Às vezes eu tenho que dar uma pausa, porque alguma coisa acontece. Então, vamos lá. Apocalipse 11, 15 diz assim... E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e ao tempo de destruíres o que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto, e foi visto do seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grande saraivada. O que nós entendemos aqui? O sétimo anjo tocou a sétima trombeta. O que dá para reparar é que desse sétimo, o João ele está dentro de um parêntese. O que quer dizer isso?
Um parêntese, muitas vezes, é um espaço de um texto, né, representado por dois sinais, na qual tem o intuito de dever trazer uma explicação, né, uma justificativa ou algo do gênero. Tipo, por exemplo, se eu falar assim, e Adão mudou, e Deus mudou o nome de Abrão, entre parênteses, pai de multidões, para Abraão, entre parênteses, pai de multidão de multidões. Isso que eu falei, quando eu falava parênteses, eu estava dizendo a explicação dos nomes, Abrão e Abraão, né? Aqui, do texto, João está abrindo um parênteses. Vamos lembrar que o que traz muita confusão ao estudar o Apocalipse é que João, o tempo todo, está sendo arrebatado, sendo em espírito, tendo visões do que acontece no céu e na terra. Dos céus com as adorações dos anjos, com a multidão vestida de branco, tudo mais. E da terra com a visão lá do anticristo, das duas testemunhas e de tudo que acontece aqui. Quando o João estava falando dos selos, antes de abrir o sétimo selo, ele abriu um parêntese para falar dos 44 mil selados e outras coisas. Agora ele está abrindo um novo parêntese, antes, para poder dar mais uma explicação. Só um minutinho. Lembra que eu falei que eu sempre preciso dar umas pausas de algumas coisas que acontecem? Então, o carro do verdureiro estava passando. Daqui a pouquinho passa o carro do Royal, do ovo e do pão também. Sempre na hora que eu estou gravando, é sempre assim, velho. Então o João está abrindo parênteses aqui, né? Tocou o sétimo selo, a sétima trombeta, mas antes de especificar o que o que é a sétima trombeta, ele começa a dar uma explicação aqui acerca de uma adoração que está no céu, que diz, né, e tocou e houve no céu grandes vozes que diziam, ou seja, o que diziam essas vozes? O reino do mundo vier o nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estão assentados diante de Deus, prostraram-se ao seu rosto e adoraram, dizendo, graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Falei aqui rapidamente. Por quê? Porque você vê que o céu está adorando a Deus. Porque estão anunciando o domínio de Deus sobre a terra. Vamos lembrar que uma coisa que nós cristãos sempre falamos é que Deus, ele é o dono do ouro e da prata, né? E este mundo foi criado, entendeu? Para ser dominado pelo homem. Porém, mesmo homens, Deus tendo criado o homem para dominar sobre esse planeta, o verdadeiro dominador sempre será Deus, que está acima de todas as coisas, não é? E aqui a gente vê que quando a sétima trombeta, eu estou sempre falando assim, trombeta, é fácil confundir. Quando a sétima trombeta for tocada, há essa adoração dos céus, né? Há esse anúncio, né? Isso era muito normal dos tempos antigos. Porque muitas vezes quando acontecia de um reino querer conquistar o outro, tá? Eles faziam um tipo de anúncio como esse. Vamos supor um exemplo do que eu estou falando. Vamos supor que eu, Rômulo, que eu seja um general romano. Vamos supor que estamos na época de Cristo. Eu sou um general romano. Meu nome é Maximus, Romulus Maximus, general do exército romano. Aí eu passei as fronteiras do império, cheguei a uma nova região para poder conquistar essa região, né? E sabendo que os inimigos bárbaros dessa região não têm as mesmas armas, as mesmas estratégias que o meu exército tem, o que acontece? Ou seja, sabendo que vai ser uma vitória fácil, para motivar ainda mais os meus soldados, eu da condição de general romano, o que eu vou dizer? Vou trazer um anúncio. Eu vou algo do tipo, e com autoridade, eu, general Romulus Maximus, do poder e da autoridade conferida a mim pelo imperador, declaro essa região aqui como parte do território do vasto Império Romano. Nossa, eu declaro agora essa região como parte do território do vasto Império Romano. Algo tipo isso. O que meus soldados vão fazer? Vão celebrar, viemos aqui, viva Roma e tudo mais. E dando mais motivação para ir para a batalha, né? Praticamente é algo tipo isso que está acontecendo aqui.
Deus, ele sabe da vitória que ele terá. Deus, ele sabe, já está tudo escrito, já está tudo profetizado. Então, Deus anunciará, entendeu? Isso, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Está anunciando o domínio de Deus sobre a terra. Terra que nesse período será governada pelo anticristo. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que seja julgado a teu tempo dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos, e aos que temem o teu nome, pequeno e grande, e o tempo que destruídos, que destroem a terra. O que quer dizer essa passagem? As pessoas desse tempo vão saber que Deus está no controle. Todas as nações do mundo saberão que é Deus que tem autoridade sobre as pragas, sobre os selos que foram abertos, sobre os demônios que saíram da quinta e da sexta trombeta. As nações saberão disso. Vamos lembrar que lá em Mateus 24, Jesus disse, este evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim, onde sustenta a teoria de que assim que o evangelho chegar em todas as nações da terra, quanto tempo falta para isso terminar, para isso se concretizar? Penso eu que muito pouco tempo. Assim que todos os povos do mundo, a última tribo foi evangelizada e souber quem foi Jesus, quem é Jesus, quem é Deus, o cenário está preparado para o arrebatamento. Todos os povos saberão quem é Deus, quem é Jesus. Terá acontecido o arrebatamento. E aí começa a grande tribulação. E não terá mais salvação para os gentios. É aqui mais um texto na qual sustenta isso. Vamos lembrar que lá atrás, quando as pessoas sabiam que era Deus que tinha autoridade sobre os seus que estavam sendo rompidos, o que as pessoas perguntavam? Quem se salvará da ira daqueles que se assentam no trono e do cordeiro? Fizeram essa pergunta. As pessoas que vivem na terra. Depois, as pessoas vão saber que é Deus que tem autoridade sobre os demônios que estão atormentando. E o que acontece? As nações não vão se arrepender de sua idolatria, nem da sua feitiçaria, nem dos crimes que praticam, nem nada das suas práticas pecaminosas. As nações não se arrependerão. Mas acontece que quando as duas testemunhas, semana passada eu expliquei, morreram, ressuscitaram, subiram ao céu e houve aquele temor, as pessoas deram glória a Deus. Sim, por parte daqueles que ouviram a mensagem das duas testemunhas e que creram, mas não por parte dos gentios. E agora nós estamos vendo mais uma vez aqui que as nações estão indignadas, iradas. Por quê? Porque Deus anunciou o seu domínio sobre a terra. E nesse período, o anticristo já estará reinando e já terá decretado guerra a Deus, perseguindo aqueles que adoram o Senhor. É tipo, por exemplo, pegar mais um exemplo daquela novela da Record, né, o Apocalipse, né? Agora está numa parte de que aquele anticristo Nutella lá, o Ricardo Montana, o tempo todo fala, eu sou o único Deus, e se retrata a Deus como sendo, esse Deus cruel que só trouxe discórdia e tudo mais, e blá blá blá, e blá blá blá. Ou seja, deixando claro que ele está em guerra com Deus, né? E praticamente o anticristo original vai fazer isso. Vai colocar o mundo contra Deus e contra as nações. Né? Tá. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi visto do seu templo e houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. O que quer dizer isso? Vamos lembrar, estou achando que vai passar mais um carro aqui, que quando fala que abriu-se o templo de Deus e da arca, estou falando de coisas que estão lá no céu. Com certeza, você já leu sobre o templo de Salomão, o tabernáculo do deserto. Quando Moisés recebeu a revelação do tabernáculo, Deus falou, faça conforme o que está vendo. Aquele tabernáculo que Moisés construiu no deserto, era apenas uma cópia do verdadeiro tabernáculo que está no céu, do que ele viu de Deus. Né? A Arca da Aliança, que todos nós conhecemos, uma caixa de ouro, uma caixa de madeira coberta de ouro por dentro e por fora, que tem as duas tábuas da lei, mais o cajado de Arão, mais o maná escondido. Aquela arca é uma representação da verdadeira arca que está no céu.
Então aquilo que Moisés via, ele repetiu aquilo, né? A mesma coisa, quando tiveram a visão de como seria o templo de Jerusalém, esse templo estava no céu. Ou seja, aquele templo que estava em Jerusalém, estava para o verdadeiro templo do céu, tipo igual aquele templo do Bispo Macedo, está para o verdadeiro templo de Salomão, que os judeus estão esperando o momento para reconstruí-lo, né? Então, e houve tanta polêmica quando o Bispo Macedo decidiu construir aquele templo lá, velho. Muitos começaram a chamar ele de anticristo e tudo mais, meu. Ai, meu pai. Então existe um grande simbolismo acerca disso, principalmente porque hoje o verdadeiro templo não é mais uma edificação feita por homens. Aqui na terra, o verdadeiro templo somos nós, que somos templo e morada do Espírito Santo. O verdadeiro santo dos santos é o coração do homem. E a verdadeira arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, que leva o seu povo à vitória, é o próprio Senhor Jesus. E tudo que está acontecendo aqui, está aqui dizendo do templo e da adoração que está tendo do céu e sobre a vitória decretada. Porque vamos lembrar que eu mencionei que a arca da aliança levava o povo de Israel à vitória e simbolizava a presença de Deus? A presença de Deus está acontecendo naquele momento. É a vitória já decretada de Deus sobre as nações da terra. Tanto é que aqui fala que houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grande saraivada. Ou seja, tudo isso é aquela demonstração de força e poder de Deus, não é? Pegando mais um exemplo que eu gosto, sei quem conhece sabe que eu gosto muito de desenho e animes, né? Quando você assiste aquele desenho Dragon Ball, né? Dragon Ball, quando eu lembro daquela transformação do Goku Super Saiyajin, pela primeira vez lutando contra o Freezer, ele ficando lá, loiro pela primeira vez, aquele negócio. A gente lembra que houve trovões e tudo mais do lado. Aqui estava demonstrando que o Kakaroto alcançou um novo nível de poder. Mas à frente, quando ele chega no Super Saiyajin 3, você vê até que veio de tsunamis e tudo sobre a Terra, mostrando que ele ficou ainda mais poderoso, né? Então, eu gosto de animes, velho. Aqui praticamente, quando fala que houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grande saraivada, está demonstrando que Deus está manifestando o seu poder, mostrando às nações a sua força. Ele declarou que a terra agora pertence ao Senhor. Os povos da terra não gostaram? Não estão aceitando? Beleza, Deus está demonstrando aquele trovão, todo aquele poder para mostrar. Vocês vão ver o quão forte eu sou, através desses trovões e desse terremoto e dessa saraivada. Bem, já passamos de 22 minutos, né? Eu acabei gastando um tempinho para dar mais uma explicação acerca das duas testemunhas, porque sempre vai ter discussão acerca disso, né? Então, o camarada chegando para mim, falando, Rambro, leia a Bíblia, essas coisas. E Elias e Enoque estão escrito aonde? Do Alcorão? Eu gosto de... É bom discutir, entre aspas, né? Conversar com pessoas que têm um ponto de vista diferente do seu, né? Como eu expliquei, às vezes você não concorda, mas você acaba criando novos pontos de vista para defender o seu. Semana que vem nós vamos falar da mulher e do dragão. Semana que vem. E em breve, e da próxima aula, né? Vou falar da mulher e do dragão e em seguida... Eu estava falando do anticristo, eu quero fazer um estudo especial sobre o anticristo. Eu acho que vou gastar uns 3 vídeos, cara. Porque eu quero falar do anticristo, dos vários anticristos que aconteceram diante da história, né? E falar acerca das ideologias, cara, né? Porque hoje em dia a gente vê aí muita gente falando de positivismo, progressismo, né? Essas ideologias de gênero, essas ideologias que ficam sempre se opondo à moralidade judaica cristã, que é uma das bases da nossa sociedade. Então eu gostaria de fazer um vídeo especial acerca disso, né? Bom, especial, entendeu? Mas acho que vai demorar uns 3 vídeos para falar tudo que eu penso acerca disso. Obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Desculpe pelo vídeo longo, né? Que Deus esteja te abençoando esse dia de hoje. Até. Tchau e Shalom.